Boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham na nossa live todo sábado à noite, meditando um pouco sobre o Evangelho do domingo, as leituras do domingo, enfim, toda a liturgia de domingo. Estamos nos preparando para começar mais uma meditação sobre a liturgia do domingo, ok? Aguardando que as pessoas que têm interesse entrem aí na nossa conversa, para que então a gente comece a fazer a nossa meditação. Quero começar rezando, convidando a você, como nós fazemos sempre, para pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo, para que a gente entenda aquilo que a Santa Igreja quer nos ensinar neste final de semana. E temos uma festa importantíssima, a solenidade da Santíssima Trindade. Depois que nós vivemos a Páscoa, o mistério da encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, nós celebramos então Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e agora a igreja coloca no domingo seguinte a Pentecostes a solenidade da Santíssima Trindade, o próprio Deus. Portanto, é algo assim que não se esgota. Deus é infinito, não se esgota. Mas vamos então pedir a Deus que nos dê a sua bênção para essa nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, nesta noite, enchei os nossos corações e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Jesus, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Suplicando sempre a intercessão, a proteção da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, né? Estamos aí já vendo muitas pessoas entrando aí na nossa conversa, é uma alegria. E olha, hoje nós temos muita coisa para conversar, porque é a festa da Santíssima Trindade, né? Eu gostaria de começar dizendo a você que há uns meses atrás, na internet, no mundo inteiro, foi colocada uma pergunta. Qual é a pergunta que mais você gostaria de saber a resposta? E sabe qual foi a pergunta que ganhou? Quem é Deus? Quem é Deus? O mundo inteiro quer saber quem é Deus. Ou seja, muita gente acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Então eu pensei comigo, eu vou escrever um livrinho, um opúsculo, explicando quem é Deus. Eu tenho uma coleção de livretos, pequenos livros, assim, mais ou menos 90 páginas, como este, Quem é Deus, né? Porque as pessoas precisam saber quem é Deus. Não existe nada mais importante do que Deus. Então, nessa nossa coleção Formação Católica, eu escrevi um pouco quem é Deus. E nessa festa da Santíssima Trindade, eu quero dividir um pouco com você daquilo que eu coloquei aqui, né? Deus que é inefável, Deus que ninguém consegue compreender, Deus que é infinito, né? Em todo o seu ser, Deus que é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, Deus que é amor, Deus que é justiça, Deus que é misericórdia, Deus que é a verdade. Deus é tudo, né? Mas a gente sabe de Deus aquilo que Ele revelou dele. A gente não sabe muitas coisas de Deus. Deus, né? Há uma passagem muito interessante na vida de Santo Agostinho, né? Que dizem que é verdade, que ele queria entender profundamente o mistério da Santíssima Trindade, né? E à beira-mar ali, ele morava na região de, né, ali no norte da África,
às margens do mar Mediterrâneo, em Cartago e Hipona, e meditava profundamente até que ele viu um menino que ia lá no mar, pegava água numa conchinha e trazia, derramava num buraco da areia. E fazia isso sem cessar. Né? Não parava. Santo Agostinho ficou intrigado com aquilo e disse: o que você está fazendo? E o menino respondeu: eu estou colocando o mar nesse buraquinho. Você não está vendo? Mas Santo Agostinho disse: mas não cabe o mar num buraquinho. Então o menino disse para ele, ou Deus disse para ele, né? É mais fácil você colocar o mar nesse buraquinho do que colocar Deus na sua cabeça, entender o mistério da Santíssima Trindade. A partir daí, Santo Agostinho disse aquelas duas frases muito interessantes que estão no Catecismo da Igreja. Uma delas é essa: Deus não é para ser entendido. Ninguém consegue entender Deus. Deus é para ser adorado. Ok? Deus é para ser... Por isso que nós só adoramos Deus. Porque Deus é o único ser que nós não conseguimos compreender. A nossa inteligência não alcança o mistério de Deus. Então Deus, realmente, a gente adora. Né? E Santo Agostinho disse ainda mais uma coisa: se você entendesse Deus, se você compreendesse perfeitamente quem é Deus, você estaria acreditando num Deus falso. Porque o Deus verdadeiro ninguém consegue entender perfeitamente. Então, meus irmãos, fiquemos tranquilos. Todos nós temos dúvidas sobre Deus. E teremos sempre. Porque o mar não cabe num buraquinho. Deus é infinito, não cabe na nossa inteligência que é finita. Então fique em paz. E dê graças a Deus por isso, porque, como diz Santo Agostinho, se você entendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro. Seria um Deus que você criou. Ok? Muito bem, mas vamos ver o que a liturgia de hoje coloca para nós sobre a Santíssima Trindade. Né? Há primeiro uma palavra do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, que é do capítulo 8, versículo 22 até 31, que mostra que lá no Antigo Testamento o povo não sabia, não conhecia o mistério da Santíssima Trindade. Porque os teólogos dizem que o povo não estava preparado para compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então Deus não revelou. Só Jesus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Note bem, só Jesus. E onde é que a gente vê Jesus revelando o mistério da Santíssima Trindade? Ora, muito fácil. Jesus falou que ele era Deus. Né? O sumo sacerdote perguntou para ele: você é o Filho de Deus? Sim. Então o sacerdote rasgou as suas vestes, né? Que era um gesto assim de inconformidade, né? E disse: pronto, blasfemou, merece a morte. Porque a nossa lei diz que aquele que se fizer igual a Deus tem que morrer. E Jesus morreu por causa disso mesmo, né? Diante de Pilatos ele não negou. Tu és o Filho de Deus, tu o disseste. E morreu por causa disso. Né? Então Jesus mostrou que ele era Deus. Né? Falou para os fariseus, doutor, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão em hebraico, eu sou, é Javé. Ok? É aquela expressão que Deus usou para Moisés lá naquela sarça ardente. Né? Lá do Êxodo, capítulo 15, quando Moisés viu aquela sarça que queima, mas que não se consumia. Já é uma própria imagem de Deus, né? Um fogo que queima numa árvore, mas a árvore não se consome. É um sinal da eternidade de Deus, né? E Moisés, né, recebeu de Deus a ordem de ir lá falar com o faraó para libertar o povo do Egito. Então Moisés perguntou: qual é o Deus que eu vou dizer ao faraó que está me mandando lá? Porque no Egito havia muitos deuses, né? Aquela quantidade enorme de deuses, adoravam o boi Apis, adoravam não sei o quê. E Deus disse para Moisés: eu sou aquele que sou. Iavé, essa expressão. Isso é tão solene que o judeu não pronuncia essa palavra, Iavé. Inclusive o Papa Bento XVI pediu que a gente não cante na liturgia, nem em música, nem em orações, a expressão Javé, por respeito aos judeus que também não pronunciam esse nome. Né? Então Jesus disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ou seja,
Esse eu sou significa o quê? Eu tenho em mim o ser, a vida, independente de qualquer pessoa. Todos nós existimos porque temos um pai, temos uma mãe, existimos, não podia não existir se nossos pais não se unissem. Deus não depende de ninguém. Deus é incontingente, nós somos contingentes. Então essa expressão eu sou significa eu tenho a vida por mim mesmo. Né? E eu dou a vida a todos os outros seres. Tudo que existe fora do nada é criação de Deus, é a expressão eu sou. Né? Então Jesus fala para os fariseus, doutor da lei, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não, eu sou Deus. E falou do Pai como Deus, né? Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Ele falando enquanto homem, né? Claro que como Deus ele era igual ao Pai. Porque as três pessoas da Santíssima Trindade, elas têm a mesma majestade. Né? São distintas, né? É um Deus em três pessoas, mas são três pessoas distintas. Né? Eu e o Pai somos um, ele dizia. Eu faço a vontade do Pai. Rezava ao Pai, ensinou a rezar o Pai Nosso ao Pai. Então foi Jesus quem revelou a Santíssima Trindade. Falou do Pai, falou dele como Deus e falou do Espírito Santo, e enviar o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo. Né? Então, tá aí. Então, a primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, mostra que no Antigo Testamento havia assim uma pequena luz sobre quem era Jesus Cristo, mas não havia um entendimento perfeito. Né? A leitura diz, antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida. Quem é essa sabedoria? O Verbo de Deus já estava concebida no seio do Pai. Lá no credo niceno constantinopolitano, nós dizemos, né? Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Porque ele não é criatura, ele é gerado, desde toda a eternidade, no seio do Pai. É a sabedoria que o provérbio já falava. E ele continua, o Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. O Verbo no seio do Pai. Né? Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. É o Verbo que é gerado antes de todos os tempos no seio do Pai. Fui gerada a sabedoria, né? Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas. Antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ou seja, Cristo gerado no seio do Pai antes de toda a eternidade, desde toda a eternidade. Não teve princípio e não tem fim. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios da terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava no mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra, né? Eu estava ao seu lado como mestre de obras. É aquilo que São João diz no evangelho dele logo no começo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Tudo que foi criado através dele. E nada de tudo que existe foi criado sem ele. Então aqui o provérbio já vislumbrava isso, né? Quando fixava o mar, os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. É o Pai que cria através do Filho. Né? Eu era seu encanto. Olha que bonito. Dia após dia brincando, todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-se em estar com os filhos dos homens. Olha que coisa maravilhosa, né? O Verbo, a sabedoria de Deus, dizendo que brincava na superfície da terra, alegrando-se em estar com os filhos dos homens. Meus irmãos, a alegria de Jesus é estar conosco, sabe? Por isso ele veio nos salvar e quer nos levar de volta para ele. Essa é
é a virtude da esperança. Né? Nós vamos voltar para ele, porque olha o que ele diz, né? Alegrando-se em estar com os filhos dos homens. Está aí. E aí a gente vê depois, a igreja coloca o Salmo 8, que é um salmo que fala da maravilha do universo, manifestando a glória de Deus. Como também aquele Salmo 18, o Salmo 18 diz, os céus publicam a obra de Deus e o firmamento manifesta as obras de suas mãos. Salmo 18, 2. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos encantar com isso. Quem não se encantar com Deus aqui nesse mundo, com as obras de Deus nesse mundo, eu não sei se vai se encantar depois na eternidade. Porque a eternidade será um louvor contínuo. Santo Agostinho dizia, como na eternidade toda nós vamos passar, né, toda a eternidade louvando a Deus, então Santo Agostinho diz, então eu preciso começar aqui, aprender aqui. Mas louvar a Deus, você louva quando você se encanta com a maravilha de Deus. Por isso que a igreja coloca hoje o Salmo 8, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Universo. Né? Bilhões e bilhões de galáxias, trilhões de estrelas. Quem é que fez tudo isso? O nosso sistema solar, uma ordem perfeitíssima em que os planetas, né, giram em torno da Terra como satélites, e a Lua que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, o Sol que gira dentro da Via Láctea, e a Via Láctea que gira em torno do chamado grupo local, que é um grupo de várias galáxias, e que todo esse grupo local que gira em torno de uma... Quem fez tudo isso? Né? Os físicos, meus irmãos, agora descobriram, né, como é que o mundo começou, como é que o universo começou, há 13,7 bilhões de anos atrás. E que maravilha, né? Foi um padre da igreja, né? Padre Georges Lemaitre, jesuíta, doutor em astrofísica, amigo do doutor Albert Einstein, que faziam conferências juntos, descobriu o Big Bang, aquela partícula infinitamente pequena, mas de uma massa infinitamente grande, porque ali estava o universo inteiro. Ali estava o universo inteiro, esses trilhões de estrelas e galáxias e pulsars e buracos negros, estava tudo ali. E aquilo foi se abrindo. Antes pensavam que era uma explosão, por isso chamaram Big Bang. Bang em inglês quer dizer explosão. Agora já não chamam mais de explosão, chamam de Big Inflation ou Big Expansion, porque a explosão ela é caótica, ela não gera nada de bonito. Não, foi uma expansão maravilhosa, conduzida por Deus, para chegar até onde? Chegar até você, chegar até nós, depois de 13,7 bilhões de anos. Meus irmãos, não é a fé que mostra isso para nós, é a ciência que mostra isso para nós. Por isso que o Concílio Vaticano II diz que o homem pode saber da existência de Deus pelo uso da razão, não sei nem a fé. Deus, é possível saber que Deus existe pela razão, né? Pela inteligência. Por quê? Porque não tem como explicar essas coisas sem um ser superior. E que coisa impressionante, meus irmãos, os etnólogos, aqueles que estudam as raças, eles dizem que não existe no universo um povo que não tenha acreditado em Deus. São os deuses mais diferentes, né? Um chama de Júpiter, os romanos, os gregos Zeus, né? Marduk lá para os babilônios, para os muçulmanos é Alá, para nós é a Santíssima Trindade. Não tem povo que não acredite em Deus. Pode ser o Deus mais extravagante, pode ser o Deus mais, assim, não sei, até povos que têm milhares de deuses, semideuses, né, com os gregos, mas não existe um povo, né? Tem um grande escritor sagrado, eu até escrevi nesse meu livrinho, quero ler aqui para você, é interessante,
né? O Plutarco, né? O Plutarco, que era um filósofo, né? Lá da antiguidade, né? O Plutarco, ele dizia assim, até, é um filósofo grego, né? O nome dele era Lucius Mestrius Plutarcus, né? O nome que ele adotou quando ele se tornou um cidadão romano, e ele nasceu no ano 46 depois de Cristo e morreu no ano 120. O Plutarco, né, ele era historiador, ele era biógrafo, ensaísta, filósofo. O Plutarco dizia assim: se percorrerdes a terra, né, encontrareis cidades sem muralhas, sem literatura, sem leis, sem habitações seguras ou sem moeda, mas uma cidade destituída de templos, uma cidade em que não haja orações de oráculos, que não ofereça sacrifícios para obter bênçãos e esconjurar o mal, jamais alguém viu. Está lá na obra dele, né? Contra Colotem, né? Depois, o Platão também escreveu algo interessante, Platão, filósofo grego. Platão escreveu o seguinte: a terra, o sol e as estrelas, o universo e a variedade encantadora das extrações demonstram a existência de uma divindade. Até as nações bárbaras formam um só coro com os gregos ao proclamar esta verdade. Vejam, né? Grego, né? Antes de Cristo. Depois a gente tem, por exemplo, Aristóteles também. Aristóteles foi discípulo de Platão. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Aristóteles dizia, né, segundo o parecer de toda a raça humana, Deus é a causa e o princípio das coisas. Está lá na obra dele, Metafísica, só você ver, né? Então, é muito claro, né? Também um filósofo romano, Sêneca dizia o seguinte: Sêneca, ele nasceu no ano 4 a.C. e morreu 65 depois de Cristo, né? O Sêneca, ele foi contemporâneo de Cristo, né? Sêneca dizia o seguinte, que há deuses, né, depreendemo-lo do sentimento gravado no espírito humano, nem jamais se encontrou nação alguma, mesmo na noite da lei e da civilização, que negasse a sua existência. Está lá na epístola, né? Ou seja, você vê aí que Deus é uma unanimidade. Toda a humanidade acredita em Deus. Pode ser um Deus errado, mas acredita em Deus, né? Então, isso é bem claro. E o Salmo coloca para nós essa maravilha, né? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando esses céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Nós que somos pequenininhos no meio desse universo gigantesco, macrocosmo, Senhor, o que é o homem para o Senhor se lembrar dele? É que o homem, né, ele diz aqui, pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. O salmista se encanta com o universo, mas se encanta mais ainda com o homem. Porque o homem, como dizia Santo Irineu, é a glória de Deus, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Coisa maravilhosa. Aí ele fala assim, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas entregastes na mão do homem. Meus irmãos, que beleza nós somos. Imagem e semelhança de Deus. A igreja ensina que o homem, está lá no Concílio Vaticano II, o homem é a única criatura que Deus quis por si mesma. Ou seja, tudo o mais foi feito para nós. Tudo. Os minerais, os vegetais, os animais, todo o cosmos foi feito para o homem. A única criatura que Deus quis pelo seu próprio valor. Porque criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, depois, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 até 5, que é a segunda leitura,
né? A gente vê a manifestação da Santíssima Trindade nos lábios de São Paulo, né? E a gente vê aí que é preciso acreditar em Cristo para a gente chegar à Santíssima Trindade, né? São Paulo diz: irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala de Deus, ele está falando do Pai. Mas chegamos a ele pela mediação de Jesus Cristo. Você já vê o Pai e já vê o Filho. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, é por Cristo que nós nos gloriamos em Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você está vendo esse trechinho aqui da Carta aos Romanos, versículo 1 até 5, aparece a Santíssima Trindade. Paulo fala de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo que nos foi dado, né? Ele fala, né? Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo enfatiza isso, somos templo da Santíssima Trindade, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e também capítulo 6, nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, né? E Jesus disse, né, lá na Santa Ceia para os apóstolos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? E o Pai o amará. E viremos a Ele e faremos dele a nossa morada. Isso é que é a coisa mais bonita, meus irmãos. Deus quer fazer em nós morada. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, falava muito disso, né? E também muitos e muitos santos viveram isso. Santa Elizabeth da Trindade, ó Trindade que eu adoro, que habita no meu ser, eu quero me perder em vós. É belíssima aquela oração de Santa Elizabeth da Trindade, né? Então aí São Paulo fala, né, da Santíssima Trindade e da importância de nós cremos em Cristo e pela fé, pela esperança e pela caridade, as virtudes teologais, virtudes relacionadas com Deus, Theos Deus, é que fazem com que a gente tenha essa comunhão com Deus, pela fé, pela esperança e pelo amor a Deus, pela caridade, pelo amor a Deus. Nós vamos ter então essa comunhão com Deus e desfrutar da grandeza de Deus. Bem, o Evangelho, capítulo 16 de São João, um trecho daquela conversa que Jesus teve com os discípulos na Santa Ceia, onde ele fala do Espírito Santo. Jesus fala muito do Espírito Santo para os apóstolos na Santa Ceia, né? Por exemplo, antes de eu ler aqui o trecho do Evangelho, por exemplo, lá no capítulo 14 de São João, versículo 15, Jesus diz assim, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, né, para que Ele envie a vós, né, o Paráclito, outro Paráclito, porque o defensor, o primeiro é o Jesus, para que fique eternamente convosco. Olha que bonito, né? O mundo não o conhece, o mundo não pode ver, mas vós o conheceis, porque Ele permanecerá convosco e estará em vós. Olha o que Jesus disse lá em João 14, 15. O Espírito Santo virá a vocês, permanecerá em vocês, entre vocês e em vocês, dentro de vocês. Depois no versículo 25, Jesus disse, né, que o Espírito Santo relembraria aos apóstolos tudo o que ele ensinou. Porque Jesus não escreveu nada, mas o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse e ensinar-vos a todas as coisas. Essa promessa é extraordinária. É por isso que eu sou católico com convicção, com alegria,
com certeza, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo ensinaria à igreja todas as coisas. A igreja não erra o caminho, nunca errou o caminho. Se alguém disser que a igreja errou o caminho, vai ter que acertar contas com Jesus. Porque ele diz que o Espírito Santo ensinaria à igreja todas as coisas. Desde Pentecostes, desde o primeiro século. E o Evangelho de hoje diz assim, não é? Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, foi na Santa Ceia, né? Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. É o capítulo 16 de São João, versículo 12 até 15, bem curtinho, mas cheio de intensidade, né? Não podeis compreender agora, Jesus diz. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? Ele vos conduzirá à verdade plena, toda a verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ou seja, tudo aquilo que eu já ensinei para vocês, o Espírito Santo vai clarear a cabeça de vocês, vai ensinar vocês, vai conduzir vocês. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. Sabe, você que me acompanha aqui nessas minhas reflexões, você já viu falar disso aqui várias vezes. Jesus dizendo para os apóstolos na Santa Ceia, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para compreender agora. Claro, já era a Santa Ceia, já logo Jesus ia ser preso. Ele não ia, naquela noite, ensinar para os discípulos toda a teologia que nós conhecemos hoje, a teologia dogmática, né? A teologia sacramental, a teologia bíblica, né? A escatologia, a cristologia, a mariologia, a pneumatologia. Claro, não ia. Mas não tem problema. Quando vier o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á toda a verdade é plena. Meus irmãos, Jesus não erra, Jesus não mente, Jesus não é um farsante. Eu não sei como é que depois apareceram homens dizendo que a igreja estava errada, querendo mudar tudo. Não existe o Papa, não existe sacramentos, não existe confissão, não existe Eucaristia, não existe devoção aos santos. Pelo amor de Deus! Será que depois de 15 séculos que a igreja viveu tudo isso? Será que ela viveu 15 séculos no erro, no engano? Então a palavra de Jesus teria sido uma mentira. Não, mas não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A palavra do Senhor é a verdade. Deus é a verdade. Então está aí o que a igreja coloca para nós hoje, né? Nessas leituras sobre a Santíssima Trindade. Eu quero aprofundar um pouco mais ainda essa nossa conversa, tomar aqui um pouquinho d'água antes, e conversar um pouco sobre Deus. Quem é Deus? Isso que eu coloquei nesse livrinho aqui, que eu chamei de Quem é Deus, né? Eu queria conversar com você, porque Deus, meus irmãos, é a nossa alegria. Deus tem que ser a nossa felicidade. Somos filhos amados de Deus. Essa tem que ser a grande alegria de todos nós. Mais do que você ser alegre porque é filho do seu pai, porque é filho da sua mãe, porque você é brasileiro. Não, você tem que se alegrar porque você é filho de Deus. Mas nós temos que conhecer quem é esse Deus. Quem é Deus? O povo pergunta. Então eu queria desdobrar aqui um pouco, né? Sabe, sempre vai haver pessoas incríveis que não creem em Deus, né? Por exemplo, aqueles filósofos racionalistas, né? Lá da Revolução Francesa, que só acreditavam na razão. O que não pode ser provado em laboratório pela ciência, então não existe. Então a fé não pode ser provada, Deus não pode ser provado. E um desses homens era, né, o filósofo D'Alembert, era famoso, né? E um dia ele participou de um banquete na casa do rei. Estava também a rainha, e a rainha católica, muito católica a rainha. E o D'Alembert, né, deu um assim de bonito, né?
Ele disse assim, no meio de toda aquela gente famosa, ele disse, eu sou aqui o único que não acredito em Deus. Querendo se vangloriar por isso, né? A rainha, que era muito católica, disse, ó filósofo, aqui no palácio tem mais criaturas que não acreditam em Deus. Não é só o Senhor, não. São os cavalos e os cães. Aí o D'Alembert, a senhora está querendo me ofender? Não, não. Eu só estou querendo dizer para o senhor que os cavalos e os cães não acreditam em Deus porque não têm inteligência. Se tivessem, acreditariam. Que coisa impressionante a lição que essa rainha deu no D'Alembert. Foi impressionante. Então, meus irmãos, existem os ateus. Por que algumas pessoas não acreditam em Deus? Né? Se Deus é a evidência. Né? Bom, tem muitas razões. Primeiro, porque eu penso que faltou uma catequese para essas pessoas, para explicar quem é Deus. Essa reflexão nós estamos tendo aqui hoje. Faltou catequese. Também, sabe, muitas vezes as pessoas se afastam de Deus por causa dos escândalos daqueles que acreditam em Deus. Escândalo de nós, católicos, sim, leigos, padres, bispos. Faz muita gente se afastar de Deus. Depois também, outras pessoas dizem, não, Deus não existe, porque como é que pode Deus existir se uma criança inocente sofre, o inocente sofre, morre? Que Deus é esse que permite essas coisas, essas catástrofes, esses tsunamis, etc. Bom, a igreja tem uma explicação para isso. Né? O pecado entrou na história do homem, por culpa do homem, por culpa dos nossos primeiros pais, o pecado original, que enfraqueceu a natureza humana, deixou a natureza humana adoentada. Precisou Cristo vir morrer na cruz para nos salvar. Né? Então, nós sofremos por quê? A igreja explica 2 motivos. Primeiro, porque toda criatura é imperfeita. Então não tem criatura que seja perfeita. Só Deus é perfeito. Só Deus é que não vai sofrer. Né? Segundo, né, o sofrimento que há no mundo é fruto do pecado. São Paulo fala bem claro. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então todo sofrimento, toda lágrima derramada tem lá a sua raiz primeira no pecado. Por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Porque o pecado é a causa de todos os males. Ok? Agora, por que Deus não impede todo o mal? Bom, peraí, vamos raciocinar um pouquinho. Deus não quis a gente como marionetes, como teleguiados, como robô. Os animais não têm liberdade. Não têm inteligência, não têm vontade, não têm memória. Pensa bem, você nunca viu um animalzinho guardar uma música? Nem voz ele não tem. Ele não tem memória. Ele não tem liberdade. Ele é aquilo que ele é e ponto. Né? Você nunca viu um cachorro dizer que vai procurar a sua profissão, a sua vocação. Não. Ele é amarrado naquilo que ele é. Não tem liberdade. Ele não tem vontade. Se ele estiver com fome, ele come. Você nunca vai ver um cachorrinho dizer assim, hoje eu vou fazer um pouco de regime porque eu estou um pouco gordinho demais. Você não vai ver isso. Não tem inteligência, não tem liberdade, não tem vontade, não tem consciência. Aquilo que mostra para nós, parabéns, você fez o bem, ou então, meus pêsames, você fez o mal. Não tem. Agora, veja bem, a grande graça que Deus deu a nós foi a liberdade. Entenda isto, é a liberdade que nos faz ser imagem e semelhança de Deus. Liberdade, sim, liberdade até para você olhar para Deus e dizer, não te quero, não te amo, não vos servirei, como disseram os anjos maus. Liberdade. Sem liberdade a gente não é mais semelhança. Agora tem uma coisa, quando você dá liberdade para alguém, a pessoa pode fazer o bem ou pode fazer o mal. E é o que aconteceu com a humanidade. Mas por que Deus, então, permitiu isso? Porque se Deus não permitisse isso, nós não seríamos maravilhosos. Nós não seríamos livres. Nós não seríamos semelhantes a Deus. Nós seríamos como os animais. Seríamos robôs, seríamos marionetes, seríamos teleguiados, como esses né, aviãozinhos aí teleguiados, né, ou
né? Esses drones teleguiados, Deus não quis isso, não. Deus quis nos fazer belos, maravilhosos, livres. Deus quer que nós o amemos, mas livremente. Deus não pega ninguém pelo gogó. Você vai me amar na marra. Não. Por isso que existe o inferno. Porque tem pessoas que vão dizer, não quero te amar, como os anjos disseram. Usando a liberdade, não vos servirei. Qual foi o pecado dos anjos? Foi esse, soberba, orgulho, vaidade. Eles se acharam tão bonitos como criaturas que eles quiseram ser melhor do que o Criador. Não vos servirei. Eu vou ser o meu Deus. Tá certo? Então o sofrimento existe porque Deus nos colocou neste mundo com leis criadas, com inteligência, com liberdade, com vontade, com consciência. Mas Deus nos deu inteligência para a gente escolher o bem, vontade para perseverar no bem, liberdade para escolher o bem. Agora, Deus não pode mudar as coisas que Ele fez. Por exemplo, Deus fez a lei da gravidade. Sem a lei da gravidade, o mundo não existe. O mundo, se Deus suspendesse a lei da gravidade, o mundo evaporaria, acabaria em fração de segundo. Porque toda essa ordem que existe no universo é por causa da lei da gravidade. Eu sou físico. Eu fiz doutorado em física. E fiz doutorado em física em ciências aeroespaciais. Se você tirar a lei da gravidade, acaba o mundo. Então, se uma pessoa, por exemplo, salta do 10º andar, vai morrer lá embaixo. Deus não vai suspender a lei da gravidade para que a pessoa não caia. Porque se ele suspender a lei da gravidade, acaba o mundo. Então veja, o sofrimento, meus irmãos, não é colocado por Deus, pelo contrário. Cristo fez do sofrimento matéria-prima da salvação. Ninguém sofreu como Jesus Cristo. Ninguém padeceu como Jesus Cristo para tirar o pecado do mundo, para nós podermos voltar para Deus. Bem, São Paulo também diz o seguinte, que ninguém tem motivo para ser pagão, para ser ateu, né? São Paulo fala, né, bem claro sobre isso na carta que ele escreve aos Romanos, né? São Paulo fala assim, né? Está lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 até 20, ele fala assim, porquanto o que se pode conhecer de Deus, né, eles o leem em si mesmos, pois Deus o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se tornam visíveis a inteligência, não é nem a fé, a inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar, ou seja, não tem desculpa. Quem olha para a maravilha de Deus não tem desculpa para dizer que Deus não existe. São Paulo, Romanos 1, 19 até 20. E é bonito o livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria, no capítulo 13, diz assim, né? São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus. E através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, com A maiúsculo, considerando suas obras. Olha lá do Antigo Testamento, livro da sabedoria. São insensatos por natureza todos que desconheceram a Deus. E através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é. Aquele que é Javé, né? Nem reconhecer o artista considerando as suas obras. Está aí. São Paulo coloca isso muito claro, né? São Tiago diz, né? Nele não há mudança, nem sombra de variação. É muito bonito isso, né? O salmista diz, o Salmo 102, diz assim, eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes e teus anos jamais findarão. Então, tá aí, meus irmãos, essa beleza de Deus, sabe? Eu gostaria de colocar aqui uma outra coisa muito interessante, né? Algumas pessoas, quem é Deus? Algumas coisas que Deus revelou dele que a gente sabe. Por exemplo, Deus é um espírito
perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é amor, verdade, justiça, misericórdia. Olha quanta coisa. Vamos desdobrar um pouquinho isso? Deus é um espírito. O espírito não tem corpo, né? Nós temos corpo e alma. Nós somos corpo e espírito. A alma é espírito, né? A alma é espiritual, o corpo é material. Deus não. Deus e os anjos são só espírito. O espírito, ele é mais perfeito do que nós. Por quê? Porque quando você tem um corpo, você fica limitado ao tempo e ao espaço. O espírito não. Então, como Deus é perfeitíssimo, ele é puro espírito. O Pai é espírito, o Verbo é espírito, o Espírito Santo é espírito. O Verbo se encarnou no seio da Virgem Maria. Aí o Verbo assumiu a nossa natureza, assumiu o nosso corpo para poder nos salvar. Mas no princípio da eternidade toda, o Verbo é espírito. Então Deus é puro espírito. E o Espírito perfeitíssimo. Em Deus não há sombra de erro, de mentira, de nada. Deus é perfeitíssimo, né? Porque senão não seria Deus. O próprio conceito de Deus não envolve a perfeição. Então Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno. Eterno quer dizer o quê? Sempre existiu. Não foi criado por ninguém. Ele é incriado. Ele sempre existiu. Você vai me dizer, professor, eu não entendo isso. Eu também vou dizer para você, eu também não entendo isso, mas eu creio. Eu creio. Deus sempre existiu, a igreja ensina. E sempre existirá. Isso quer dizer ser eterno. Nós não somos eternos, porque nós não existimos sempre. Não, nós passamos a existir a partir de um certo momento, em que nossos pais nos geraram e Deus colocou ali a sua alma. A partir dali nós passamos a existir. Nós somos o que agora? Daqui para frente nós não vamos acabar mais, mas daqui para trás nós não existíamos. Então nós não somos eternos. A filosofia usa uma palavra evo. Nós estamos dentro de uma realidade chamada evo. Passamos a existir e depois continuamos existindo para sempre. A nossa alma é imortal. Então Deus é Espírito, perfeitíssimo, eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, diz o credo niceno-constantinopolitano. Deus criou tudo que existe fora do nada. Os anjos, os homens, os animais, os vegetais, os minerais, o cosmos, né? E Deus criou também aqueles que se tornaram demônios, porque foram criados bons. Veja, Deus não cria nada mal, Deus não pode fazer o mal. Guarde, Deus não pode fazer o mal, porque Deus é o bem supremo. Mas, infelizmente, os anjos maus, por orgulho, por soberba, era o único pecado que eles podiam cometer. Por causa da liberdade. Quem tem liberdade tem a prerrogativa de escolher uma coisa ou outra. Se deixaram dominar pelo orgulho, pela vaidade, quiseram ser como Deus. Por isso que depois vai tentar Eva lá. Qual foi a tentação que Satanás soprou no ouvido de Eva? O quê? Deus disse que você não pode comer essa fruta. Essa fruta que era acima da obediência a Deus. Né? Deus tinha dito para Adão e Eva, não, nem toque nessa árvore, porque senão vocês vão morrer. Era obediência a Deus. Né? Da onde vinha toda a felicidade dele. O que foi que Satanás disse para Eva? O Senhor Deus disse que você não pode comer dessa fruta? Mentira! Deus sabe que ao dia que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Desde quando a criatura pode ser Deus, meus irmãos? Pregou a mentira em Eva. Aliás, toda a tentação do demônio é uma mentira. Toda a tentação do demônio é uma mentira. É uma sedução. Ele leva você pela sedução, pela mentira. Vai lá, fuma a droga, você vai ver que alegria, você vai ver que prazer você vai ter. Só que depois você morre. Vai lá, rouba aquele dinheiro, entra naquela corrupção, você vai pegar esse dinheiro todo aí, vai ter uma vida maravilhosa, você vai viajar pelo mundo inteiro, vai ter as melhores comidas, as melhores roupas, as melhores mulheres. Só que depois você vai para a cadeia. O demônio é sedutor.
É pela sedução da mentira que ele leva. Ok? Então, Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, vamos repetir, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E 3 qualidades de Deus que a igreja aprendeu com o próprio Jesus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, ele pode tudo. Tudo. Não há o que Deus não possa. Né? O anjo disse à Virgem Maria, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E é mesmo. Esse Deus que fez o mundo. Esse Deus que fez cada um de nós. Esse Deus que faz um pintinho nascer de um ovo. Que coisa maravilhosa, né? A galinha deita em cima do ovo 21 dias e aquela gema, aquela clara se transforma numa vida. Ninguém sabe definir o que é a vida até hoje, meus irmãos. Nenhum cientista do mundo até hoje definiu o que é a vida. Então Deus é onipotente. Tá, pode tudo. Onipresente, está presente em toda parte, porque o Espírito ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Não. Para o Espírito não há passado nem futuro. Para o Espírito só existe presente. Para Deus só tem presente. Não tem passado, não tem futuro. Toda a história nossa para Deus é um hoje. Ok? E Deus olha tudo. Todo o tempo. Sabe de tudo. Né? Está presente em toda parte. O salmista disse, se eu me escondesse lá nas montanhas, o Senhor chegaria antes de mim. Se eu descesse aos abismos, o Senhor já estaria lá na minha frente. Esse salmo maravilhoso, né? Que é o salmo da onisciência divina, o salmo 138, um salmo maravilhoso, né? Tu me tecestes no seio da minha mãe. Que coisa maravilhosa eu sou, meu Deus. Porque, né? Tu me tecestes no seio da minha mãe. Parece, né? O salmista vendo Deus fazer cada um de nós, como uma mulher faz aquela blusa de crochê, de tricô, tecendo ponto por ponto. Né? Que coisa maravilhosa. Deus é onipresente. Ninguém foge de Deus. Por isso que Jesus diz né, quando vocês forem rezar, entra no teu quarto, fecha a porta. E o Pai que está ali presente vai ouvir a tua oração. E não só o Pai está presente, está dentro de nós, porque somos templo da Santíssima Trindade. Quando você for rezar, ensina São Francisco de Sales, não comece a rezar, não. Para primeiro, ponha-se na presença de Deus. Meu Deus, estou na tua presença. O Senhor está em mim. Dá-me a graça, Senhor, de eu rezar. Ele recomenda, peça perdão dos seus pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados. Dai-me a graça, Senhor, de eu poder meditar os santos mistérios da nossa fé. Entende? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Sabe tudo. Não é o que Deus não saiba. Deus sabe tudo do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ah, mas então Deus já sabe como é que eu vou morrer? Sabe. Deus já sabe quando é que eu vou morrer? Sabe. Ah, então existe destino? Não, não existe destino, não. Deus sabe porque você definiu isso com a sua vida, com o seu modo de viver. A decisão é sua. Porque você escolheu esse caminho, Deus sabe qual é esse caminho. Mas não é que Deus determinou esse caminho, amarrou você nesse caminho. Não, não existe destino, não. Se existisse destino, não precisaríamos fazer nada. Né? Ah, vou cruzar os braços, está tudo definido da minha vida, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou rezar, já está tudo escrito mesmo nas estrelas. Ah, para com isso. Cada um constrói o seu futuro com aquilo que está fazendo no presente. Ok? Então, olha quanta coisa maravilhosa, meu Deus, Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, onipotente, onipresente, onisciente. Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos na era da pós-verdade, né? As pessoas não querem mais saber da verdade. Então, na época da pós-verdade, do relativismo, cada um faz a sua verdade. A verdade, eu é que sou dono da verdade, eu sou Deus.
como dizia Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então eu sou Deus. Se Deus não existe, vale tudo. Nós estamos vivendo essa fase, a pós-verdade, é a pós-modernidade, né? Que para mim tem nome de pós-verdade. Né? Deus é a verdade que está no Evangelho, a verdade que está no Catecismo da Igreja Católica, a verdade de Deus, a verdade que está na Igreja. São Paulo fala, Timóteo, a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Deus quer que todos se salvem, Timóteo, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Deus é a verdade. Deus, meus irmãos, é misericórdia e é justiça. As duas coisas. Gostaria que você entendesse como é que é a justiça e a misericórdia de Deus. Aí a gente vê Jesus Cristo. Onde é que entra a misericórdia de Deus? Porque nós estávamos todos perdidos, condenados ao inferno. Nenhum homem poderia salvar a humanidade. O Catecismo da Igreja diz que ainda que o homem mais santo morresse numa cruz não adiantava nada. Por quê? Porque precisaria de um homem que também fosse Deus. Um homem cujo sacrifício oferecido à justiça divina pagasse o pecado da humanidade que fere a majestade infinita de Deus. Por isso o pecado do homem se torna infinito. Então Cristo veio. Aí está a misericórdia de Deus. São Paulo diz que quando nós éramos pecadores, não tínhamos saída. Cristo veio e morreu por nós. É a misericórdia. Mas onde é que está a justiça? A justiça está que alguém pagou essa conta. Cristo pagou essa conta. Sabe, meus irmãos, para haver misericórdia tem que haver também justiça. Vou dar um outro exemplo para você entender isso. Porque você deve escutar Deus, muita gente dizer, Deus é infinitamente misericordioso, mas Deus é infinitamente justo. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja te devendo R$1.000 e eu não consiga te pagar. Né? Eu chego para você e digo, meu amigo, misericórdia, eu não consigo te pagar, perdoa essa minha dívida, me livra dessa minha dívida. E você, que é uma pessoa muito boa, vai dizer para mim, tá bom, eu vou te perdoar dessa dívida, não precisa pagar. Aí aconteceram duas coisas, preste bem atenção, a misericórdia e a justiça. Onde é que está a misericórdia? A sua bondade de perdoar a minha dívida. A misericórdia. Onde é que está a justiça? A justiça está em que eu fiquei livre desse compromisso de pagar a dívida. Mas você pagou a dívida para mim. Você perdeu os R$1.000 que você tinha direito de receber. Está vendo? É a justiça. A justiça tem um preço. A misericórdia tem um preço. Não existe misericórdia sem justiça. Deus nos livrou do inferno por Cristo, mas Cristo pagou por nós a justiça. Ok? Deus é Pai, meus irmãos, mas Deus não é paternalista. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Por que existe o purgatório? Porque ninguém vai entrar no céu se não for santo. Ainda que tenha que completar sua purificação no purgatório. Por isso que existe o purgatório. Quando teu filho erra, você não castiga teu filho? Castiga. Você põe de castigo. Não estou falando que você bate, ofende, ou não. Mas você... você não fez tarefa, tem mal na escola, vou cortar de você aquele passeio, vou cortar o celular, vou cortar a mensagem. Você não faz isso? Claro que faz. Se você não faz, você não é um bom pai. Se você deixa teu filho errar à vontade e tal... Não, Deus não é assim também não. Deus não é paternalista, Deus é Pai. E Pai corrige. A carta aos Hebreus, capítulo 12, é muito clara. Deus corrige para nos levar à santidade. Ok? Então, são outros atributos de Deus, além de Deus ser o Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, onipotente, onipresente, onisciente, verdades, justiça, misericórdia, e embolando tudo, sabe? Deus, São João diz assim, Deus caritas est, Deus é amor, Deus é amor. Amar é dar-se, amar é querer o bem dos outros, amar é querer os outros felizes. Deus quer isso, né?
Alguns perguntam por que Deus me criou. O Catecismo da Igreja responde no primeiro parágrafo: Deus nos criou para fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, da sua felicidade perfeita. E tanto isso é verdade, que quando nós nos perdemos, Ele mandou seu Filho para nos salvar, como preço da cruz, meus irmãos. Depois, meus irmãos, que o Cristo morreu na cruz, ninguém mais pode duvidar do amor de Deus por nós. Seria uma blasfêmia. Seria algo realmente que feriria muito o coração de Deus. Mas está aí, eu teria muito mais coisa para falar para você de Deus, mas eu vou sugerir esse livrinho, pequenininho, Quem é Deus? Tem muito mais coisa ainda nesse livro aqui, que é aqui hoje, nossa conversa de 1 hora, não dá tempo de colocar tudo isso, ok? Quero desejar a você um domingo cheio da bênção desse Deus maravilhoso, que é a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai que nos criou, Jesus que nos salvou, o Espírito Santo que nos santifica, plenifiquem a nossa vida, plenifiquem o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que me acompanhou até agora. Tenha uma boa e santa noite, abençoado pela Santíssima Trindade.